E aí, tava me esperando, né? Cheguei, tá? Portanto, hoje com a aula 18.1, você viu que nós já vivíamos bastante de população, nós já vimos bastante do comércio mundial, da globalização. E esse avanço dos meios de transporte, este avanço do comércio mundial, levou as pessoas a mudarem de um lado para o outro. Foi o capitalismo quem fez as pessoas migrarem mais. E eu não estou dizendo que as migrações começou com o capitalismo. Tanto é que temos um livro bíblico com o nome de Êxodo. Mas com a globalização, com o avanço dos meios de transportes, nós passamos a mudar de um lado para o outro mais rápido. Um exemplo disso é o nosso estado de Rondônia. Grande parte da nossa população são descendentes de migrantes, ok? Portanto, estamos chegando até vocês com essa pessoa que vos fala, o professor Arimateia, em nome de toda a equipe do Geografia, o professor Rogério, o professor Jorge e, claro, nosso intérprete também, o Vitor. Portanto, em nome do governo do estado de Rondônia, em nome da Secretaria Estadual da Educação, nós iremos com a aula 18.1, na qual nós temos os movimentos também migratórios pelo mundo. Mas, professor, nós não falamos de globalização na aula passada, sim, e agora nós estamos falando de quê? De mundo, as movimentações migratórias no Brasil, a migração feminina, portanto, o homem dentro dessa economia global, como nós podemos observar aí com uma habilidade, está sempre buscando novos caminhos, novos protagonismos, porque isso inclui toda uma estruturação de protagonismo político, social, cultural dos povos indígenas, tá? Isso dentro da América e, por que não dizer, no mundo. Entendendo isso, nós vamos entender que o homem está deslocando de uma região para outra, sempre buscando algo melhor, seja envolvendo classes sociais, culturas, religiões, tá? Com que objetivo? Com o objetivo de estar construindo o melhor. Portanto, nós temos a migração, que é o movimento. A imigração é entrada. Eu sou imigrante em Rondônia. Na Paraíba, eu sou emigrante. Se eu venho de um outro país, no país que eu saí, eu sou emigrante. Ao entrar no Brasil, eu sou imigrante. Portanto, essa imigração pode ser uma imigração local, regional, nacional ou uma migração global, tá? Isso, principal fator hoje das mudanças de um lado para o outro, está relacionado a questões socioeconômicas. Pode também ter questão de cultura, pode ter questões ambientais, como foi, por exemplo, secas muito fortes, tempestades, isso é impactos ambientais. Mas o principal fator da migração é o fator socioeconômico, tá? O homem, ele busca sempre o melhor. Nesse buscar sempre o melhor, ele está migrando. Migrações, sejam elas internacionais, sejam elas nacionais, ou sejam elas até locais. Portanto, existem vários fatores para o homem migrar. Seja por questões religiosas, seja por questões naturais. Religião, por exemplo, tem 3 religiões monoteístas no Oriente Médio: judaísmo, cristianismo e islamismo. Você
encontra falando das migrações lá no livro do Êxodo. Problemas naturais, como ocorre no sertão aqui nordestino, brasileiro, tá? Esse movimento dessa saída desse homem é um fator natural, ok? Dá uma olhada bem direitinho nisso aí, outros fatores, tá? Vai olhando. Culturais, tá? Culturais. Tem fatores culturais? Tem. Tá? Pessoas, você sai do Brasil, por exemplo, a Portugal, algumas culturas vai bater, como por exemplo a língua, tá? O idioma português. Político ideológica. Tem muitas variações. O caso desse aí, que você vê hoje no Brasil, é fatores econômicos e político-ideológicos, que é os venezuelanos que vieram embora para o Brasil. Diante disso, nós vamos observar que o fator predominante é o econômico, tá? O econômico. A área que a galera está saindo é chamada de área de repulsão. Se for no cenário internacional, a América Latina nos últimos anos, é um fator de repulsão, saída, tá? Ok? Aqui no Brasil, como eu citei para vocês, o Nordeste é uma saída a área de repulsão. A África é uma saída de repulsão por causa das questões naturais, que é o processo de desertificação, por questões de violência, de conflitos, isso principalmente depois da criação de novos estados, tá? Na Ásia, há questões econômicas, questões que ainda predominam das castas, as injustiças sociais, comportamentos religiosos, tudo isso faz com que o homem saia de uma região para outra. Na Europa, agora com a guerra na Ucrânia, a Ucrânia faz parte desse leste europeu, mas quando o leste europeu passou a ser socialista, muita gente tentou migrar para a Europa Ocidental por causa do capitalismo. A União Soviética foi lá e construiu um muro impedindo essa migração. Com a derrubada do muro de Berlim, com o fim das barreiras, houve uma grande migração da Europa Ocidental para a Europa Ocidental, tá? Isso são fatores migratórios. E agora você está vendo aí ônibus e mais ônibus saindo lotados de ucranianos tentando sair da guerra, tá? É diferença, que ela lá é um conflito forçado. Como nós migramos só por causas, a principal causa é a questão socioeconômica, nós estamos sempre buscando aquela região que tem melhores condições socioeconômicas. Ok, vai aí, vem comigo aqui, por favor. Ó, eu vou pedir para vocês agora, por favor, vocês conhecem alguém que já migraram para os Estados Unidos de forma ilegal? E ele vai para onde? Para o México. Lembra que em aula passada eu falei que o México, os Estados Unidos e o Canadá faz parte de um bloco só, que é o bloco chamado de NAFTA? Portanto, os Estados Unidos é um país que atrai migrantes. Eles construíram o quê? Uma barreira. Eles construíram um muro. Um muro! Tu já pulou o muro de alguma vez? Lá. O cara passar pelo muro. Mas, professor, não tem local que está sem muro? Tem. Os caras tentam passar? Tentam. Pagam caro para passar. Mas os Estados Unidos criam uma barreira, como se fosse um condomínio fechado. Todo mundo mora no redor doido para ir para dentro do condomínio. Principalmente quando o condomínio tem uma área de lazer muito grande. E não deixam. É a qualidade de vida que tem nos Estados Unidos. É a qualidade de vida que tem no Canadá. Eu não vejo ninguém aqui no estado de Rondônia dizendo assim, eu quero ir embora de Rondônia para ir morar na Somália, na Etiópia, porque esses países são muito pobres. Ninguém está aqui falando que quer ir morar no Peru, na Bolívia,
no Equador, que são países próximos ao Brasil, Paraguai, não, só se for estudar, mas não quer ir para lá, porque ele diz que o Brasil é melhor. Portanto, eu, você, nós migramos, buscamos as regiões de melhores economias. Professor, fala, meu filho, por que você veio para o Brasil? Não, eu não vim para o Brasil, eu nasci no Brasil. Ah, tudo bem, mas por que foi que você veio para Rondônia? Eu vim passear, mas achei o Faz-me Rir aqui muito melhor do que na Paraíba, fiquei. Isso é fator econômico. Beleza? Vamos para outro ponto. A Europa também, ó, mas a Europa ocidental. Lembrar que a Europa tem duas Europa bem clara. Europa oriental, que é a mais pobre, e a Europa ocidental, que é a mais rica. Diante disso, o que é que nós temos? A área da atração. O Japão também atrai migrantes, sim, mas eles selecionam melhor. Por que, professor, eles selecionam melhor? Porque eles são uma ilha e eles querem descender de japoneses. Portanto, aqui no Brasil, muitos foram embora descendendo de japoneses, migraram de volta. Quando eu migro de volta, recebo o nome da migração de retorno. Migração de retorno. Beleza? Aí são os decassegues, tá? São trabalhadores migrantes, é um termo japonês que designa o trabalho estrangeiro que vive no Japão. Olha aí, observando o mapa mundo novamente. Vamos lá ver esse mapa mundo bonitinho? Aonde é que você está vendo aqui, ó? Primeiramente, estou analisando esse mapa. Aqui ele tem porcentagem do comércio mundial realizada em cada... Ó, porcentagem do comércio mundial realizada por cada zona. Europa, 42%. Cadê os Estados Unidos, América do Norte, 15%. E aí vai mostrando, portanto, Europa, a importância, América do Norte, Ásia, Pacífico. Isso faz com que as pessoas busquem essas regiões para morar, tá? Diante disso, as principais rotas de travessia saindo da África, Argélia, Tunísia, Líbia, passando para cá, isso aqui é chamado Maghreb, entram por a França, entram pela Itália, tá? Pela Espanha, tá? Portanto, são migrações que estão querendo chegar até a Europa. Esse país aqui, ó, é a Rússia. A Ucrânia é isso aqui, ó. Tá? Portanto, não está tendo a guerra. Não, desculpa. A Ucrânia é essa daqui, tá? Não está tendo a guerra, tá? E aí, querendo chegar até onde? A turma vem fugindo, tentando vir para local que não tem guerra, tá? Países da OCDE que mais receberam migrantes em 2017. OCDE significa Organização e Cooperação para o Desenvolvimento Econômico. Organização para Cooperação, Desenvolvimento Econômico. Envolve as maiores economias, tá? Diante disso aí, observe que o país que recebe o maior número de imigrantes disparado é os Estados Unidos, segundo a Alemanha. A classificação dos migrantes pode ser de vários tipos, como você pode perceber aí. Ele pode ser uma migração, de voluntário, pode ser controlado, pode ser forçado. Entendeu? Repetindo, a classificação dos movimentos migratórios pode ser voluntário, pode ser forçado, pode ser controlado. Diante disso, eu tenho que o migrante voluntário é quando ele quer ir embora espontaneamente, certo? Tranquilo, não quer mais aquele local. Forçado é o caso dos venezuelanos que vêm para o Brasil. Pode ser por escravidão, perseguição étnica, religiosa, política ou alguma catástrofe natural. Tá? Beleza? Olha aí.
Nós estamos vendo aí os caras tentando fugir, tá? Trabalho escravo. Trabalho controlado. Quando o Estado controla, numérica ou ideologicamente, a entrada e a saída de migrantes. Controlado. Tá? Olha aí, China. Muralha da China. Ela controla quem entra e quem sai no seu país. Beleza? Qualquer deslocamento de pessoas traz consequências demográficas. De um lado você tem uma população aumentando, do outro você tem uma população diminuindo. Aí você tem influências em termos da língua, a religião, os costumes, a culinária, a arquitetura, artes, etc. Tudo isso são fatores que vão sendo interferidos pela questão migratória. Imagina só, você vai embora para a China. Chegando lá, você não vai entender nada, mas nada mesmo da língua. E tem mais, vai ser proibido de fazer a sua religião. Os costumes vai ser de lá, a culinária vai ser de lá, a arquitetura está muito relacionada com a questão de clima. A arte vai ser diferente, se observar a arte do Japão, é diferente da nossa. Tá? Você tem aqui, segundo a ONU, olha aí, mais de 200 milhões de pessoas residem fora de seu país de origem. Vem comigo aqui, tá? Vamos ver um outro aqui, ó. Vem aqui, fica comigo aqui, tá? Você quer ir embora do Brasil? Vou repetir a pergunta, ouvi poucas respostas, tá? Você quer ir embora do Brasil? Não, eu vi alguns alunos respondendo que não. Ótimo, parabéns. Porque se tem problemas aqui dentro, no outro país também tem. Tem um ditado popular, olha a cultura, tem um ditado popular que diz que boa é a vida do vizinho. Portanto, vamos aqui dentro do Brasil. Você, meu querido jovem, estou te convidando a fazer essa longa viagem. Não tenha medo. Os obstáculos servem para nós ir ultrapassando e iremos tirando cada pedra que encontrar no nosso caminho. Vamos construir um Brasil melhor, uma Rondônia que possa ser cada vez melhor para nós que já estamos aqui. Eu sou migrante, em Rondônia eu sou imigrante, mas as minhas raízes já estão fincadas nessa terra. Primeiro, porque eu já tenho filho em Rondônia. Segundo, porque eu já sou naturalizado porto-velhense, rondoniense. Ô terra boa é essa, tá? Nem sempre o migrante gosta da terra que ele chega, mas eu gosto da terra que eu estou. Eu escuto muito aqui de muitos ex-alunos falando mal de Rondônia. A Rondônia é excelente. Portanto, isso é o quê? Isso são migrações. Dentro de onde? Dentro da própria região, tá? Portanto, os Estados Unidos é um país que recebe muitos, mas muitos imigrantes. Portanto, ele é um país receptor. Esses países são responsáveis por importante ingresso de capital aonde? Nos seus países de origem, porque eles mandam de volta para lá. Mandam através de quê? Através dessa pessoa que migrou, ele está mandando dólares para a família. Minha família ficou na Paraíba, meus pais, quando eles estavam vivos. Portanto, quando eu mandava dinheiro para eles, estavam tirando dinheiro de Rondônia e mandando para lá. Isso ocorre também nos países ricos. Também ocorre essa transação desse dinheiro, ok? Vamos para o próximo. Olha o que é que nós temos aí. Os países de onde saem os emigrantes enfrentam a perda de trabalhadores, muitos deles qualificados. Quando o trabalhador é qualificado, ele recebe o nome de fuga de cérebros. Fuga de cérebros, tá? No Brasil já teve muita fuga de cérebros, porque o cara fica muito qualificado e a mão de obra dele fica bem cara, tá? Ao ficar essa mão de obra cara,
ele muitas vezes não arruma trabalho aqui no Brasil, ele busca outros trabalhos. Eu gostaria de dizer para vocês que esse imigrante, geralmente, ele é bem aceito no país que ele está chegando. Por quê? Ele vai trazer lucro, tá? Veja o que nós temos aí, ó. Leia esse texto. Observou? Muitos migrantes querem retornar para a sua terra de origem, principalmente quando são por questões econômicas. Tá? Por questões econômicas. Tá? Essas questões econômicas, elas trazem o quê? Trazem motivação para o cara ir embora. E essa motivação leva o migrante a querer retornar para a sua terra. Muitos migrantes que vão para os Estados Unidos, muitas vezes querem voltar. Ó, vem comigo aqui. É o país que tem o maior número de imigrantes, é os Estados Unidos. Pode ficar comigo aqui, um pouquinho. Tá? Estou falando da migração internacional. O país que tem o maior número de imigrantes do planeta, número absoluto, é os Estados Unidos. Agora, aceita mais quem é mão de obra qualificada. Qualquer um de vocês, meus queridos jovens, se no amanhã você tiver uma mão de obra altamente qualificada, você será aceito nos Estados Unidos, na Europa ou em qualquer outra parte do mundo. Por quê? Mão de obra qualificada, mão de obra que tem conhecimento, traz lucro para o país. Mão de obra que não tem qualificação traz despesa. E aí entra o quê? Qual é o idioma oficial do mundo? Até o momento é o inglês ainda. Eu não sei se depois vai ser o chinês, mas eu estou falando de hoje. Portanto, você tem uma mão de obra qualificada, você domina bem o inglês? Você vai para qualquer lugar, meu filho. Tá tranquilo. Mas agora diga só, a minha vida é andar por este país para ver se um dia eu me sinto feliz, guardando as recordações das terras por onde passei, levando pelos sertões, que construindo os amigos que lá deixei. Aê! Porque agora nós vamos falar de migrações no Brasil. Olha o texto que nós temos aí, ó. Quem diz isso era Luiz Gonzaga, tá? Quando ele canta os movimentos migratórios no Brasil. A minha vida é andar por este país para ver se um dia eu me sinto feliz, guardando as recordações dos lugares por onde passei. Veja o conceito de lugar, o lugar te deixa afetividade. Aqui, na mediação tecnológica, é o lugar que eu estou passando, é o lugar que eu estou deixando saudade, é o lugar que eu estou levando saudade. É o lugar de que eu estou buscando as minhas condições socioeconômicas. Portanto, no Brasil, qual é a região que mais tem saída de imigrantes? Ah, professor, fale. É o Nordeste, ainda é o Nordeste. Principalmente o sertão, por causa de questões socioeconômicas e questões naturais, tá? Portanto, um bom exemplo de movimento migratório no Brasil, que ocorreu muito rápido, foi a saída do homem do campo para a cidade, tá? Vem comigo novamente. Veja só, eu, Arimateia, eu era um trabalhador rural. Eu deixei o campo, porque o campo não estava me dando condições. Eu fui morar numa cidade pequena. Isso foi um êxodo rural. Portanto, foi migração campo-cidade, êxodo rural. Como a cidade estava muito pequena e eu já estava querendo ir a outra cidade, eu migrei para Porto Velho. É uma migração cidade-cidade. Além do mais, eu saí do Nordeste para a região Norte. É a migração intrarregional, ou seja, entre regiões. Mas eu não saí do Brasil, eu não saí do território, portanto, foi uma migração nacional. Tá bem? Portanto, observe que as questões migratórias
tem tudo a ver com a busca de qualidade de vida. Aqui nesta paisagem, tá? Que está bem no meio, essa paisagem não é brasileira. Por quê, professor? Pela característica da casa e da vegetação. Mas a cidade até que pode ser no Brasil. Portanto, você tem um homem deixando o campo e indo morar na cidade. Portanto, interprete o mapa, beleza? Vamos para outro ponto. O êxodo rural teve seu ápice é o momento mais forte, aqui ó, ápice, na década de 60 e 70, tá? Com a intensa industrialização de cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Ou seja, o cara deixa o campo porque ele pensa que ele vai buscar a melhor qualidade de vida. Principalmente as telenovelas. As telenovelas mostram muito isso, que a qualidade de vida na cidade é muito melhor do que no campo. Hoje não. Hoje tem um campo muito bom aí. Você que está no campo agora, você tem energia. Você reclama da sua internet. Mas eu, quando eu tinha a sua idade, na minha casa não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha rádio. Portanto, qual era a maneira de se comunicar? Através de escrever numa carta. E tem aquelas cartas amorosas, né? Como ocorre, né? A namorada vai embora, o namorado vai embora e fica conversando carta. Hoje não, ligou pela internet, veja ao mesmo tempo. Portanto, o cara deixou o Nordeste, deixou o sertão. Luiz Gonzaga diz assim: setembro passou-se, outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. Assim fala o pobre do seco Nordeste, com medo da peste e da fome feroz. Apela para março, o mês preferido, do santo querido Senhor São José, mas nada de chuva, tá tudo sem jeito, lhe foge do peito o resto da fé. E aí ele diz que vai embora, levando toda a família num pau de arara. Essa música são 13 minutos sem repetir a letra. O nome dela é Triste Partida. Outra música falando de migrações. Tem várias migrações. Faroeste Caboclo, também é outra música longa, 13 minutos. Também tudo contando de quê? Do processo migratório que teve no Brasil dos anos 60. Busque as raízes da sua árvore hoje. Ou seja, procure saber onde o seu avô morou, ou seu bisavô. A maior parte da população antes dos anos 60 morava no campo. Esse campo dos anos 60, dos anos 70, deu espaço para um grande processo migratório. E aí construiu-se Brasília. Brasília onde? No estado de Goiás, que hoje é estado Distrito Federal. E aí teve a galera de nordestinos indo para lá, chamado de candangos. Quando você for a Brasília, pode ver lá que tem um museu dos candangos. Não confunda com calangos, tá? Calango é um bichinho que tem lá no Nordeste, gostosinho de comer, tá? Portanto, os candangos são migrantes que vieram construir Brasília, tá? Dentro disso aí, esses trabalhadores migraram, tá? De uma região para outra, beleza? Mas nos últimos anos tem observado que as migrações não se dirigem mais para grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Observe o texto. Por quê? Porque houve uma desconcentração da economia brasileira indo para outros pontos. Aí dá a ideia de que o homem agora está saindo da cidade para o campo. Não é bem assim, tá? Mas tem pessoas que passam a morar no campo porque o campo agora tem boa qualidade de vida. Aqui em Porto Velho mesmo, tem pessoas que vão morar nas chamadas chácaras, próximo à cidade, porque a cidade lá tem tudo que ele vai ter na cidade, com um detalhe, vai ter um ar mais tranquilo, não vai ter tanta poluição. Isso está ocorrendo muito em grandes cidades brasileiras. Isso leva as pessoas a
migrarem constantemente. No nosso cotidiano, nós temos as migrações pendulares, tá? Que são aquelas migrações que todo dia você sai de casa de manhã e só retorna à noite, tá? Essa migração ocorre entre cidades, entre periferia e o centro da cidade, ou entre o centro e a periferia, entre bairros, dormitório e o centro comercial. Estudante universitário que sai de casa de manhã só volta à noite, é um migrante pendular. O Arimatea saiu de casa todos os dias, não almoça em casa, só volta à noite, é um migrante pendular. Tudo isso mostra que o Brasil, hoje, o principal fator migratório é dentro das grandes cidades, pois a transumância está relacionada a quê? Além de transumância, você pode ser chamado também de periódico. Migrações periódicas ou migrações sazonais. Olha que palavra bonita. Sazonal. Não é aquele sazon de botar em comida não, tá, gente? Sazonal, sazonais ou ainda periódicas. Tudo são migrações, tá? Isso caracteriza bem o Brasil atual, ok? Portanto, quem trabalha na agricultura trabalha muito com movimentos de transumância. Quem trabalha muito na indústria, no comércio, trabalha com movimentos diários, ok? Há também movimento migratório mais complexo, como a saída de uma população de uma determinada região para outra do país por motivos econômicos ou naturais. Já falamos disso aí. Nada melhor do que você entender migrações entendendo um gráfico como esse. O Nordeste é a região de repulsão, aqui atração, aqui atração. Ok? Esse aqui, se estivesse dizendo na época, seriam as migrações mais atuais. O único detalhe é que não está fazendo a migração de retorno. Beleza? Diante disso aí, temos ainda de analisar também as migrações femininas. Tá? São migrações que muitas vezes ocorrem até com um sequestro. Tá? Mas que migram buscando sempre melhor qualidade de vida. Observa aí, o rosto da população migrante muda de forma drástica, já que as mulheres, as meninas, representam cerca da metade dos 214 milhões de pessoas que são obrigadas a abandonar seus lugares de origem no mundo. Isso é o que nós chamamos de migrações femininas. Quais são as causas possíveis? Garantir o sustento da sua família, porque ela passa a ser o chefe de família, tá? Ela busca casamento, busca sair de violência de gênero, busca sair de conflitos políticos, busca sair de questões culturais, ou até mesmo elas buscam fugir de determinados casamentos que só trouxeram violência. Portanto, nós estamos falando de quem? Das migrações femininas. Migrações femininas. E aí as migrações costumam ser vítimas de exploração e abuso sexual e frequentemente não têm acesso a serviços de saúde. Isto ocorre especialmente com as mais jovens e outros setores vulneráveis, como as pessoas do LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, que passam a ser quase incapacitados, tá? Portanto, o que é que nós devemos perceber? Que todo esse fator migratório traz também uma questão com um problema sério. Esse problema sério tanto para o migrante para quem ficou na região. Portanto, vejam bem, vem comigo aqui agora. Nós falamos das migrações, meus queridos.
Migrar é mudar, é conhecer novos espaços. E esse novo espaço é muito mais difícil para as mulheres. Portanto, vocês mulheres, vocês jovens, saibam que quando as mulheres migram de uma região para outra, geralmente elas encontram alguns preconceitos. Isso faz parte de quê? De uma nova estrutura social. Mas quando eu analiso o caso brasileiro, eu tenho muitos conflitos aqui provocados dentro da própria família. Isso traz o quê? Traz consequências negativas para os filhos. E muitas vezes querem deixar a casa. Muitos saem até ainda pequenos aqui no caso do Brasil, tendo as crianças abandonadas, tá? Portanto, tudo isso faz uma análise do movimento da população de um lado para o outro. E esse movimento passou por onde? Para entendermos também que o comércio internacional é uma grande rede de transporte interligados. Que nessa interligação, o migrante do país pobre, se ele tiver uma mão de obra mais qualificada, ele vai ser valorizado nos países ricos, porque a população de lá está envelhecendo, tá? Mas, meus queridos, estamos chegando novamente ao final de mais uma aula. Foi um prazer muito grande estar com vocês. Agradeço de todo o coração ao grande arquiteto do universo por proporcionar mais este encontro. Obrigado, todos os professores. Obrigado a vocês, jovens. E até o nosso próximo encontro com a Super Revisão.